Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis 26, por favor, abra sua Bíblia. Tenho uma reflexão muito breve para compartilhar com os irmãos. Embora seja breve, é algo do céu, é algo de Deus. Tenho certeza que vai falar a nossa alma. Gênesis 26, você pode ir ao versículo 12, por favor. Diz assim: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amém, irmãos? Pode se assentar, só se for dando glória a Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, Isaque é uma das figuras que eu tenho por especial predileção. Já falei algumas vezes sobre esse personagem aqui na igreja e quando tenho a oportunidade de ministrar em alguns outros lugares também. Algumas coisas me chamam a atenção na vida de Isaque. A primeira delas é que Isaque é alguém que aprendeu com o pai. Isaque tinha dentro de casa um exemplo de um homem de fé, um exemplo de um homem de oração, um exemplo de um homem que seguia a Deus, que observava os preceitos do Senhor, um homem destemido, um homem trabalhador, um homem que honrava o compromisso, que não fugia das suas responsabilidades. Abraão era este homem e ele conseguiu transmitir e transferir isso para seu filho Isaque, que assim também o era. Isaque era crente, Isaque era servo do Senhor. Então veja bem, o que a gente imagina, irmã Leandra, é que alguém que teve um exemplo tão extraordinário, tão forte, tão grande, vá servir ao Senhor e as dificuldades. Para quem já teve um exemplo de alguém que trilha o caminho à sua frente, o que a gente imagina é que essa pessoa não terá tanta dificuldade assim, haja vista que teve um exemplo, haja vista que teve um pai que trilhava os caminhos e ele pôde observar isso. Só que não é exatamente assim que funciona, porque embora tenha um grande exemplo, embora seja crente, embora sirva ao Senhor, Isaque vai enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas e algumas lutas. Veja bem, a luta que Isaque está enfrentando no contexto desse capítulo é uma luta num âmbito muito complicado de qualquer pessoa enfrentar. Porque o que Isaque está passando é fome. Isaque está com escassez de alimento. E veja bem, irmãos, a gente até anda um ano inteiro com o mesmo sapato. A gente até usa a mesma camisa 2 anos, né? A gente até repete o terno. A gente até usa a mesma Bíblia. A gente até deixa de comprar livro. Mas ficar sem comer não dá. Ter escassez de alimento não dá. Alimento é algo prioritário e necessário, irmã Antônia. Algo necessário, indispensável. Então veja bem, a fome que Isaque está enfrentando era uma questão não humanitária. A fome que Isaque está enfrentando é uma questão territorial, em primeiro lugar. Porque de repente naquele território, naquela região, a terra não reagia aos impulsos. Por uma ordem, por a permissão de Deus, a terra não reagia. Então, independente do esforço de Isaque, independente da dedicação dele, do empenho, independente de qualquer ação que Isaque pudesse ter ou tomar, a terra não reagiria. O que está acontecendo é que o processo parava quando não dependia mais de Isaque. O que está acontecendo é que o processo era interrompido quando as forças dos braços de Isaque não podiam conduzi-los mais. Então veja bem, tem alguém aqui que está fazendo o que tem que fazer, empenhando-se,
como tem que se empenhar, dedicando-se como tem que se dedicar, e mesmo assim está com a despensa vazia. Mesmo assim, quando ele olha para trás, ele não consegue observar o resultado desse empenho e desse esforço. Isso é terrível, porque, como disse, alimento é prioritário, é essencial, meu caro maestro. Então, ele toma uma decisão, ele diz assim: bom, já que eu faço tudo que eu tenho que fazer, já que eu me empenho, que eu me dedico, já que eu estou fazendo a minha parte e as coisas não funcionam para mim, numa área que é tão essencial e indispensável, o que eu vou fazer é ir embora. O que eu vou fazer é deixar esse lugar que não responde aos impulsos, que não responde aos meus esforços para trás. Ele toma essa decisão de maneira coerente, porque qualquer um de nós que está aqui aplaudiria Isaac. Todos nós diríamos: você está certo. Você está por passar fome, fazendo a sua parte e as coisas não andam? Sai desse lugar. Só que no meio dessa crise, pai, no meio do momento em que Isaac toma a decisão de fazer o que todo mundo está fazendo, diz a Bíblia que Deus falou com Isaac. Glória a Deus. Porque Deus fala com a gente no meio das nossas crises. Glória a Deus. Irmão Abner, Deus fala com a gente no meio das nossas crises. Tem gente que não, tem gente que bloqueia no WhatsApp, que vira as costas, que levanta o vidro do carro. Deus não. Deus se inclina do céu para ouvir quando a gente está em crise. Ele fala com a gente. Então vejam bem, meus queridos irmãos, Deus falou com Isaac, e o que a gente imagina é que Deus também vai apoiar Isaac na sua decisão. Só que não é isso que Deus faz. Deus olha para Isaac e diz: meu filho, você está querendo deixar o lugar da crise, deixar o lugar infrutífero, você está querendo deixar o lugar que não responde aos seus impulsos. A minha palavra para você é não. A minha palavra para você é: fica no lugar da crise. A minha palavra para você é: permanece no lugar onde as coisas estão dando errado. Permanece no lugar onde você se esforça e as coisas não mudam. Que Deus está dizendo a ele, tia Marta, é: meu filho, fica aí, mesmo com a despensa vazia. Aleluia. Fica aí, mesmo com a terra não reagindo. Não saia deste lugar. E há uma explicação para isso. E a minha reflexão é breve, mas é sobre isso que eu quero falar. Deus queimou essa palavra no meu coração quando estava vindo para cá hoje, de madrugada. Então veja bem, irmãos, veja bem. Deus queimou essa palavra no meu coração, pai. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo a Isaac o seguinte: meu filho, você está querendo se mover, porque quando você olha à sua volta, você enxerga crise. Só que eu não te deixo sair, porque eu não, aleluia, eu não posso agir, aleluia, eu não posso agir de maneira sobrenatural na vida daqueles que se movem por causa das crises. Vou repetir. O que Deus está dizendo é o seguinte: meu filho, fica no lugar onde está dando tudo errado, porque o meu plano é maior. Só que eu só posso agir de maneira sobrenatural na vida daqueles que mesmo em crise permanecem no lugar. Glória a Deus. O que Deus está dizendo, Lázaro, para Isaac é o seguinte: meu filho, enquanto você está querendo se mover por crise, eu estou te mandando ficar, porque eu só consigo agir de maneira sobrenatural na vida daqueles que se movem por propósito e não por crise. Glória a Deus. Por favor, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se mova por propósito, por favor. Não está fraco, tem muita gente. Diga: que os propósitos te movam. Não grita de novo, diga: que os propósitos te movam. Diga mais uma vez, só para ele guardar no coração. Diga: que os propósitos te movam.
Diga, e não as crises. Que os propósitos nos movam e não as nossas crises. Aleluia. Imagina, irmão, se cada crise que a gente tiver, a gente decidir alguma coisa. O que será de nós se as nossas crises é que determinarem a nossa trajetória? Imagine, irmão, se toda vez que algo der errado, a gente muda a rota. Deus essa manhã está falando ao nosso coração. Quer marcar o seu tempo? Olha para o propósito e não para as crises. Deus está falando ao nosso coração nessa manhã. Quer marcar a sua geração, meu filho? Olha para os propósitos e não para as crises. Sabe o que Deus me disse, irmãos? Deus me disse que não está difícil de amar, tá? Achar pessoas com promessa. Não está difícil achar gente que tem promessa extraordinária. Ô irmão, ontem passei quase uma hora conversando com um rapaz, um amigo, que mora no litoral do Espírito Santo, e me disse, Ricardo, o que é que eu faço? Eu disse, mas está acontecendo alguma coisa? Ele disse, rapaz, me ajuda. Porque Deus está falando comigo que o meu chamado é pastoral. E eu já enxerguei isso na vida dele há muito tempo. O meu chamado é pastoral, Ricardo. Deus falou que vai me prosperar financeiramente. E a empresa dele, irmão, está voando. Contratos milionários acontecendo. Só que ele falou comigo que as duas coisas precisam andar juntas. Se eu não avançar em direção ao chamado ministerial, a minha empresa vai travar também. E eu não sei o que faço. Aí eu falei, meu filho, eu sei o que você deve fazer. Aleluia. Você está preparado, meu filho? Não, eu estou. Então eu falei, segura que eu vou te falar agora. Ei, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei com ele o que eu acabei de dizer assim. Não é difícil achar gente que tem o mesmo chamado que você. Quando a gente vai na igreja e pede para levantar a mão, pastor Vinícius, dezenas e dezenas de jovens levanta a mão e diz, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, eu tenho promessa, eu tenho. Não é difícil achar gente com promessa. É difícil achar pessoas, aleluia, que tenham a coragem de mudar a vida em função de uma promessa. O difícil é achar pessoas que têm uma coragem de abrir mão de coisas só porque Deus falou, eu vou te usar. Aleluia. Ô irmãos, a gente está muito incomodado com as nossas crises e com as nossas necessidades, irmãos. Aleluia. É impressionante, mas as nossas necessidades mexem mais com a gente, aleluia, do que os propósitos que Deus tem. Vou falar de novo. As nossas necessidades nos incomodam mais do que os propósitos. Se eu melhorar essa frase, se a gente não estiver passando nenhuma necessidade, mas também não estiver caminhando em direção ao propósito, está tudo bem. Está tudo bem, irmão. Nessa hora o glória some mesmo, irmão. Está normal, está dentro do script. Sabe o que Deus está procurando, minhas queridas irmãs? Pessoas que estejam dispostas a até passar por necessidade. Olhar para a despensa e falar, eu estou fazendo a minha parte, mas não tem nada aqui. Mas eu vou viver o propósito de Deus, Deus mandou eu ficar. Por que é que as nossas necessidades nos incomodam tanto? Quando é o propósito que deveria nos tirar o sono. Oi, irmãos, a gente fica sem dormir. Porque a carne acabou no congelador, estou sendo bem claro. Mas dorme tranquilo.
Dorme tranquilo, se com relação ao propósito, ao chamado de Deus, não estivermos fazendo nada. A geração que vai marcar esse tempo, Pai, a geração que vai marcar esse último tempo, é uma geração que está disposta a pagar o preço, abrir mão do que for, em função de um propósito. A geração que vai sacudir as cidades pelo Brasil é aquela geração que não consegue dormir se não tiver avançado em direção ao chamado e ao propósito de Deus. O que é que eu fiz hoje para que Deus cumpra o que Ele prometeu? O que é que eu fiz hoje para que Deus cumpra o que Ele falou? O que é que eu fiz hoje para que Deus realize na minha vida o chamado que Ele tem comigo? Ei, isso deve nos incomodar mais do que qualquer outra coisa. Deus está dizendo é o seguinte: Isaac, você tem uma necessidade, mas eu tenho um propósito. Você tem uma necessidade, mas eu tenho um propósito. E não adianta, irmãos, orar e dizer: Deus, me usa na minha geração. Chega a me dar medo, irmão, quando eu ouço orações assim, pessoas dizendo: Deus, eu não quero ser mais um. Deus, eu não vim aqui para ser mais um. Eu quero marcar o meu tempo. Você deve orar assim, irmão, mas também deve entender que tem um preço. A primeira coisa que você tem que entender é que as coisas não vão sair do seu jeito. Deus vai colocar pessoas acima de você que pensam exatamente o contrário de você. Vai diminuir mais ainda, glória a Deus, irmão. Vai diminuir mais ainda. Mas é o que Deus me disse hoje. Deus me disse que o chamado está de pé, que os propósitos estão de pé. Mas você vai passar por esse teste em algum momento da sua vida. Você olha a situação e diz: não, para resolver tem que ser desse jeito. Aí quem está acima de você chega e diz: não vai ser assim não. Você quer por aqui, mas eu quero por aqui. Um aleluia, outro é Deus. Mas é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Por Isaac, ele iria embora. Mas tem alguém acima dele que está dizendo: fica. A solução para Isaac era sair e ir para onde todo mundo estava indo. A solução para Deus é: fica aí mesmo. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus pensa diferente de você. Agora diga para ele assim: a explicação é que ele enxerga mais longe que você. Ele enxerga mais longe. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmãos, veja bem. Deus chegou e disse: fica no lugar da crise. Você tem uma necessidade, mas eu tenho um propósito. Diz a Bíblia que ele ficou, eu encerro agora. Diz a Bíblia que ele ficou, pai, obedeceu a Deus, e o versículo 12 diz que ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas. É sem numeral aqui. O que ele não esperava aconteceu, porque ele fez o que não queria fazer.
Nós não estamos preparados para vivermos o desconforto. Vivemos num tempo em que a gente não está preparado para viver desconforto. A gente quer viver o chamado, mas não quer viver desconforto. O desconforto de ser contrariado possibilitou uma colheita sobrenatural. Mas tem uma coisa: contrariado sim, abandonado não. Deus o contrariou, mas Deus estava com ele. Contrariado sim, abandonado não. Veio a colheita extraordinária, Pai. Sem medidas, Deus abreviou o tempo, Deus era com ele. Isaac cresceu tanto, que ele tornou-se um dos homens mais ricos do seu tempo. Aí veja bem, ele cresceu tanto naquele lugar. Eu estou resumindo a história, irmão. Que Abimeleque chega para ele e diz assim: Isaac, deixa eu falar com você. Já não cabe mais você no nosso meio. Você prosperou demais, meu filho. Você é maior do que a gente. Você está grandioso demais, meu filho. Ó, faz as suas malas e vai embora. O rei, o dono da terra, olhou para ele e disse: sai desse lugar. Só que o que o dono da terra disse não era maior do que o dono de todas as coisas disse. Porque ele ainda tinha uma palavra de Deus que está dizendo: meu filho, você cresceu, mas a palavra ainda não mudou, fica no mesmo lugar. Você prosperou, meu filho, você tem gato, você tem ovelha, mas não dê ouvidos ao que Abimeleque está dizendo. A minha palavra para você é: fica. Ele disse: mas ele mandou sair. Não tem problema, fica na mesma região, mas muda de lugar. Aí sabe o que aconteceu, irmão Cláudio? As tendas de Isaac estavam no centro, no lugar de destaque. Ele falou assim: não tem problema, Deus mandou eu ficar. Eu abro mão do lugar de destaque. Eu abro mão do centro. Mas eu não saio do lugar onde Deus me mandou ficar. Aí sabe o que sobrou para ele? Sobrou para ele não foram as montanhas. O que sobrou não foi a colina, professor Azevedo. O que sobrou para ele foi o vale. Ele desmonta a tenda do centro. Aleluia. Faz as malas e fica na mesma terra, mas agora a tenda vai ser erguida no vale. Tem lugar de centro, tem hora de se estar no centro, mas tem hora de se estar no vale. Ei, irmãos, às vezes todo mundo vai te ver, mas às vezes você vai ter que fazer a tenda e ficar no vale. Ou no centro ou no vale. O mais importante é que você obedeça a voz de Deus. É só não sair do lugar. É só não sair da posição. Eu não estou no centro mais. Vai para o vale, mas obedece. Ei, mas aqui ninguém me vê. Não tem problema. Fica escondido, mas obedece. Porque é melhor um obediente no vale do que em qualquer outro lugar. Eu concluo agora. Prosperou. E a prosperidade causou nos seus inimigos uma coisa que você conhece bem: inveja. Porque quem tem chamado tem que se preparar para as invejas. E tem uma característica, Pai: quem inveja a gente, quem quer tomar nosso lugar, quem aponta o dedo, quem critica, não é quem não conhece a nossa história. É engraçado, quem critica conhece a história, né? Quem critica a gente até conhece o que a gente passou.
quem critica sabe, Pai, sabe da escassez, sabe do problema, sabe da dificuldade, sabe de tudo que a gente enfrenta, mas mesmo assim tem inveja e critica. A inveja foi tão grande que eles olharam para a herança e disseram: bom, nós vamos acabar com a herança dele, porque uma coisa é ter gado ou ovelha, outra coisa é ter água nesse contexto. A água é um dos bens mais preciosos nesse contexto aqui. Fala assim, vamos no que é mais precioso. O pai dele deixou para ele o que é mais precioso. Foram nos poços e encheram de lixo e de terra. Conhecendo a história, irmã Miriene, sabe o que ele passou, sabe o que ele semeou quando ninguém queria mais semear, sabe que ele abriu a terra, Pai, colocou a semente sem ter perspectiva, porque não germinava. Sabe que ele pagou o preço, mas mesmo assim, quando ele vence, se deixam levar pela inveja e entulham os poços. Entulharam os poços dele. Aleluia. E eu gosto disso, sabe por quê, Pai? Porque durante toda a história de Isaac, a gente não vê Isaac cavando poço. O start aconteceu quando houve o entulhamento dos poços. Quando eles jogam lixo no poço dele, ele fala: até hoje eu não tinha feito isso, mas vocês estão me provocando, né? Já que vocês entulharam, aí ele diz assim, já que vocês entulharam, agora esse vai ser o meu negócio principal. Isso aqui, irmão, não é, isso aqui não é para bater no peito e dizer eu sou melhor que todo mundo. Não, não, não. Funciona mais ou menos assim. O inimigo entulha o poço e dizendo, agora eu acabo com ele, achando que isso vai minar a força, a energia, o ânimo, a energia, a capacidade, a vontade de vencer. Não, não, não. O que o inimigo espera é que esse assunto, poço, cause trauma, cause ferida, que ele não consiga andar mais nessa direção, que ele fique travado, porque foi alguém lá e entulhou o poço. Ele está dizendo, meu filho, o que vocês estão achando que vai me travar, vai ser o meu impulso para eu chegar mais longe. Vocês fizeram para tentar causar ferida em mim, mas deu errado. Vai causar é ânimo, é energia, é gás, é força. Eu vou cavar poço agora. Diz a Bíblia que ele vai lá e desentulha o poço. O primeiro, aleluia. Vai lá e desentulha o poço. O segundo, ei, irmão, eles vão entulhando. Quando chega no terceiro, o inimigo fala, não adianta mais não. Não adianta mais não, não adianta lutar contra esse cara. Ele tem a bênção de Deus. Só depois de vencer, Pai, só depois de triunfar, só depois de avançar, só depois que o inimigo reconhece, só depois que o inimigo deixa para lá, depois do terceiro poço é que Deus o faz entender que agora sim ele pode deixar o lugar da crise. Glória a Deus. Sabe por que Deus o fez entender assim, minhas queridas irmãs? Porque Deus não deixa a gente sair da crise sendo desonrado. Vou falar de novo. Deus falou, Isaac, primeiro eu vou te honrar, meu filho, depois você deixa esse lugar. Aleluia. Ei, estou resumindo a história, mas eu preciso te dizer que crise existe, mas também a honra de Deus existe. A crise não é o fim da história, é a honra do céu que é o fim da história.
vai para longe. Diz a Bíblia que passa um tempo, pai. Agora vem Abimeleque. Ele e os seus homens. Parece-me que está no capítulo 27. Capítulo 26, versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar. Ele já tinha saído de lá, olha o que aconteceu. Com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Aleluia. E agora o 27. E disse-lhe: Isaque, por que viestes a mim? Porque vós me aborreceis e me enviastes a vós. Está tendo uma conversa aqui. Deixa eu resumir, irmão, essa história aqui. Ele veio, pai, Abimeleque com seus 2 homens de confiança, chegando para Isaque, dizendo assim: ô Isaque, tudo bem? Meu amigo, nós nunca tivemos problema, ó, sempre te amei. O problema é que as pessoas acham que a gente tem amnésia. Mas olha a lição que Isaque deixa, pai. Chega dizendo: rapaz, nós queremos, estou resumindo aqui, irmão, para terminar. Vamos fazer um pacto aí, vamos nos unir. Vamos fazer alguma coisa. Aí Isaque primeiro disse: você vem para quê? Para me perseguir? Não, nós estamos em paz. Falando, tudo bem, então entra. Diz a Bíblia que aqueles que entulharam os poços, que perseguiram, que invejaram, que torceram contra, agora está sendo recebido por Isaque. Aleluia. Diz a Bíblia que Isaque não o recebe de longe. Não abre o portão, fica aí fora. Não. Isaque, quando recebe, diz assim: pode entrar. Aleluia. Como assim? Não, meu filho, entra. Aleluia. Isaque os recebe e prepara, sabe o que, pai? Para eles um banquete. Aleluia. Diz a Bíblia que eles comeram o banquete que Isaque preparou para aqueles que eram invejosos e torceram contra. Aleluia. Tem mais, pai. É com isso que eu encerro, porque eu gostei disso. Veja bem, eles não apenas comeram, mas diz a Bíblia que antes de sair, Isaque deu-lhes água. Eles beberam. Eu encerro te dizendo uma coisa: tem gente que vai beber da água do poço que quiseram entulhar na sua vida. Vou falar de novo: tem gente que vai beber da água do poço que quiseram entulhar na sua vida. Tem gente que vai beber da água do poço que quiseram entulhar na sua vida. Dá para levantar a mão e adorar, meu filho. O Deus que vai te honrar está nesta casa. O Deus que vai te honrar está nesta casa. E eu encerro te dizendo o seguinte: a Bíblia diz: se o seu inimigo vier, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo vier, dá-lhe de beber. Sabe por quê? Porque só assim você vai amontoar brasas de fogo na sua cabeça. Você se parece com Deus, não é quando você paga com a mesma moeda. Você se parece com Deus quando você abraça aquele que quis te apunhalar. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Que a graça salvadora de Cristo Jesus esteja em cada coração desde agora e para todos sempre, que todos digam amém.